Eu gostaria de agradecer ao convite do professor João Paulo e da incansável Comissão de Direito Tributário da OAB. Acho que é a comissão certamente a mais atuante, né, entre todas as comissões, e isso é muito importante. Quando eu soube que eu estaria junto com o professor Dierle, diferentemente do que à primeira vista poderia parecer, isso me deixou mais tranquilo, porque eu me coloco na condição de aluno, junto com todos os senhores aqui, não é? E, portanto, trago algumas dúvidas, não é? Para que a gente possa discutir sobre os impactos do novo Código de Processo Civil na área tributária de uma maneira mais geral. Em verdade, eu espero aqui, não é, contribuir com os senhores com uma experiência de advogado há alguns anos. E, para isso, eu identifiquei alguns temas que me parecem importantes aí ao debate. O primeiro deles, eu acho que não vai dar para falar sobre todos, mas, enfim, o primeiro sobre os precedentes judiciais, o segundo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por fim, a distribuição dinâmica do ônus da prova. Obviamente, existem outros temas importantes para o direito tributário, como a execução contra a fazenda pública, a tutela de evidência, mas é claro que, com o tempo que nós temos, não dá para abordá-los a todos. O primeiro assunto que eu acho importante, creio que o professor Dierle, como especialista sobre esse tema, vai abordá-lo, é sobre o nosso sistema de precedentes judiciais. E sobre esse tema eu tenho duas coisas a lhes dizer. A primeira delas é boa, a segunda nem tanto. A primeira delas é que nós já temos um sistema de precedentes, né, no Brasil, né, e, portanto, nem tudo, né, será uma grande novidade. A segunda é que nós trabalhamos muito mal esse sistema de precedente, né? Há algum tempo atrás, e isso não é uma exigência da ordem jurídica brasileira, mas das ordens jurídicas em geral das sociedades de massa complexas, é necessário que haja alguns institutos e procedimentos, não é, para que a aplicação do direito se dê em massa e se faça de uma forma estável, segura, de uma forma justa, isonômica. E, para isso, esses sistemas jurídicos criam alguns procedimentos e institutos para que a gente consiga almejar essas finalidades. Se nós formos olhar para o direito tributário, isso se torna mais importante ainda, não é? Especialmente porque temos as teses tributárias, casos aplicáveis a uma infinidade de cidadãos, não é? Que muitas vezes estão dentro da mesma atividade jurídica e, econômica, e concorrem entre si e, portanto, deveriam ter o mesmo tratamento jurídico tributário, e disso depende que nós tenhamos uma ordem jurídica que seja relativamente estável, segura, e que o regime jurídico tributável aplicado a esses contribuintes seja razoavelmente o mesmo, especialmente quando estiverem dentro de uma mesma atividade, não é? Portanto, os sistemas jurídicos, de um modo geral, eles previram já há algum tempo, e aí dentro das peculiaridades do common law, do civil law, não é, alguns instrumentos para que essa construção dessa ordem jurídica desejável ela fosse possível, não é? E esse problema foi enfrentado no Brasil também, não é? E nós tivemos algumas respostas a ele, não é? Como o caso dos efeitos das decisões no controle concentrado de constitucionalidade, como é o caso das súmulas vinculantes, como é o caso, não é, dos recursos repetitivos em RESP e da repercussão geral nos recursos extraordinários. Ou seja, esse sistema, não é, ele já está vigente no país há algum tempo. E o que seria de se esperar desse sistema? Que ele nos conduzisse a alguma racionalidade, não é? Mas será que de fato isso ocorreu? Não é?
Será que, de fato, o nosso sistema tributário, especialmente quando a gente leva em consideração a necessidade de que ele dê respostas, não é? Que sejam ágeis, mas que também sejam boas, mas que também sejam adequadas a essa multiplicidade de casos que ele tem que tratar, não é? Será que a ordem jurídica tem dado essa resposta de uma maneira adequada? Eu acredito que não, certo? Eu acredito que, em virtude de inúmeras causas, o nosso sistema de precedentes vigente até então, não cumpre o papel que ele deveria cumprir, ou cumpre de uma maneira muito deficitária. Não é? E isso se dá por inúmeras razões. Eu vou citar aqui algumas delas, outras tantas devem ser colocadas ainda pelo professor Dierle, se ele abordar o tema. Em primeiro lugar, o desleixo com que, em geral, o Poder Judiciário encara as súmulas, sejam elas vinculantes ou não. Né? Esse desleixo vai desde a própria produção dos enunciados dessas súmulas, não é? ao respeito à própria súmula do próprio tribunal que a produziu. Não é? Apenas para dar alguns exemplos bem rápidos de súmulas, na minha opinião, mal feitas, não é? Nós podemos nos lembrar da súmula vinculante número 8 do Supremo Tribunal Federal, que fala na decadência e na prescrição, cujo enunciado diz que são inconstitucionais o artigo 45 e 46 da 8.212. Ponto. Ele não fala mais nada. Não é? E mais, ele não indica, ele sequer indica, não é, os fundamentos jurídicos determinantes dessa decisão, que, em verdade, não é um fundamento jurídico muito simples. Lei ordinária não pode dispor sobre decadência e prescrição no direito tributário. Não é? Agora, o que eu quero iluminar para o futuro com um enunciado desse? Que diz simplesmente que o artigo tal e tal é inconstitucional, e ponto final. Essa súmula ainda teve outro problema importante que eu vou citar, que foi a modulação dos efeitos dessa decisão, não é? Quando o Supremo disse que quem tinha entrado na Justiça já estava ótimo, não é? Iria aplicar a súmula. Agora, aquele cara que eventualmente havia pago um débito que já tinha decaído ou prescrito, que esse não podia fazer nada. Né? Um recado péssimo, né? Um recado que diz aos contribuintes, ora, entrem na Justiça. Entrem na Justiça. Não fiquem esperando as minhas decisões, que eventualmente, né, vão ter um efeito que lhes alcance. Entra na Justiça com uma ação própria, né, para que você possa se garantir em relação a uma eventual modulação dos efeitos dessa decisão. Há ainda uma súmula muito ruim também no direito tributário, que é a 239 do Supremo, não é, em que se diz, não é, que a eficácia da coisa julgada no direito tributário só vale para um exercício fiscal, né, que é um enunciado que responde bem à questão que foi colocada no caso concreto lá para o Supremo, mas que orienta muito mal em relação ao futuro, especialmente porque posta de uma maneira muito genérica. E aí o que a gente encontra todo dia é juiz dizendo que não, você tinha um efeito de uma coisa julgada no mandato de segurança, mas isso só vale para aquele exercício fiscal lá, não vale mais. O que é, obviamente, um completo absurdo. Há obras muito importantes, como do professor Marciano, por exemplo, ou até grupos de pesquisa. Me parece que o professor Dierle tem um grupo de pesquisa também que estuda como é que as súmulas são feitas, que mostra, não é, na verdade, o pouco caso que o Poder Judiciário brasileiro até então vem tendo com a elaboração das súmulas de uma maneira geral. No caso, não é, de outros institutos que existem, né, para compor esse sistema de precedente, a situação não é melhor. Não é? Se nós olharmos para a atenção que o STJ e que o STF dá para o julgamento dos recursos repetitivos e da repercussão geral, nós vamos ver também que esses tribunais têm sido pouco cuidadosos, para dizer o mínimo, em relação a esses objetivos. Não é?
basta a gente ver com um agravante importante: o tempo que se gasta, desde que o caso é afetado a essas sistemáticas, até quando o julgamento desses recursos paradigmas é feito. Eu tenho alguns casos que foram afetados em 2008 e julgados apenas em 2014, e não são poucos. Tenho vários casos que estão no STJ e no STF há muitos anos sem que sejam julgados. E aí você pode me falar, mas os outros recursos estão sobrestados, estão parados, estão esperando a decisão. Sim, mas em alguns casos isso não acontece. Posso lhes dar um exemplo, acho que todos advogados lidam no cotidiano. No STJ hoje existe um recurso repetitivo afetado para decidir o marco inicial da prescrição no redirecionamento da execução fiscal para o sócio. O fisco quer mudar a posição que hoje há no STJ. Isso está lá, afetado há alguns anos, e todos os dias o juiz de primeira instância tem que apreciar essa questão. E vão apreciar a questão. Se o sujeito atravessa uma exceção de pré-executividade, alegando, não, tem prescrição no redirecionamento, não sei o quê, o juiz não vai dizer, não, o meu caso vai ficar parado, porque eu tenho que esperar o STJ abordar esse problema. Isso não está acontecendo, isso não acontece. Os juízes simplesmente julgam. Sem falar que quanto mais se demora no direito tributário ao se definir as questões, e esse me parece ser o grande desafio do novo sistema de precedentes, quanto mais se demora a decidir, pior é para o contribuinte. Pior é para o contribuinte por inúmeras razões. Primeiro, por algumas razões empresariais, insegurança do que ele tem que fazer, se ele tem que provisionar aquilo lá, às vezes milhões, bilhões de provisionamento. Segundo, porque quanto mais se passa o tempo, mais o Poder Executivo faz pressão no Judiciário para que ele decida a seu favor, em virtude de eventuais consequências econômicas da decisão. Nada me tira da cabeça que a grande oscilação do Supremo Tribunal Federal em relação ao crédito presumido do IPI se deu por conta da União Federal e lá falou, tem 200 bilhões em jogo nesse negócio. E como ninguém tem esse número certo, isso é outra coisa legal. Quando tem uma questão dessa, fulano fala, não, são 2 bilhões em jogo, a Procuradoria não, são 30, enfim, ninguém sabe chegar a esse número exato, mas, obviamente, esses números, eles assustam e pressionam os tribunais a decidir em favor do fisco. Bom, em relação a todos esses problemas, me parece mais do que oportuno o fato de que os processualistas, de um modo geral, venham insistindo de que o novo Código Civil traz um novo paradigma em relação aos precedentes. Me parece que eles querem, na verdade, o ideal seria que a gente aprendesse, obviamente, as coisas interessantes da nossa experiência, mas que abandonasse as práticas que não nos parecem boas. E por isso o Código, eu acho que tenta criar um novo sistema em que ele começa dizendo que os tribunais vão ter que uniformizar e manter íntegra, estável e coerente a sua jurisprudência. Eu acho que existe uma grande discussão sobre esses termos, o que eles significam, o que significa integridade, enfim, coisas, até algumas discussões importantes sob o ponto de vista da teoria geral do direito e da filosofia do direito, mas me parece que esse é um dispositivo que cai muito bem no Brasil, mas que em alguns outros sistemas seja desnecessário, porque ele vem da teoria geral do direito mesmo. Nós estamos dizendo ao juiz uma coisa relativamente óbvia, mas os autores do Código Civil, já escaldados com a tradição legalista do Brasil, acharam bem dar esse recado de uma maneira clara aos juízes, dizendo o que se espera deles. E, então, o Código elencou aí esses elementos que devem ser sempre observados pelo juiz. As decisões do STF
em controle concentrado, enfim, tudo aquilo que vincula, inclusive, as decisões de RESP, de recurso extraordinário. O que eu achei um pouco curioso foi a inclusão nessa lista das súmulas sem efeito vinculante. Né? E aí, enfim, o sujeito menos avisado pode imaginar, será que essa súmula foi equiparada à súmula vinculante? Não me pareceu ser esse o caso. O que eu acho que esse artigo quer dizer é que quando o juiz for julgar algum caso e houver uma súmula, ele deve, se quiser decidir de outra maneira, ter uma fundamentação específica, relevante, porque está tomando outro caminho. Não me parece que houve uma equiparação entre os efeitos desse instituto. De todo modo, há algumas novidades, dentre elas o IRDR, que me parece, sobre esse assunto, a maior novidade, a possibilidade que seja instaurado um incidente processual para resolver aquelas demandas que se repetem, cuja questão de direito é repetitiva, se dá em vários casos, quando houver algum risco à segurança jurídica ou à isonomia. Nesse caso, o juiz de ofício ou as partes podem suscitar ao presidente do tribunal esse incidente. E tem vários requisitos, enfim, procedimentos estabelecidos, que eu não vou dizer aqui aos senhores, em virtude do tempo, mas que estão relativamente claros no novo Código. Uma coisa que me parece muito importante é que deverá haver um debate entre os atores sociais envolvidos na resolução daquele caso, antes de que a decisão seja proferida, com audiências públicas, enfim, com a possibilidade que entidades de classe atuem, enfim, seja para defender ou não uma determinada tese. Nós temos um prazo para que o IRDR seja julgado, que é um prazo de 1 ano. O mesmo prazo que vale também para os recursos repetitivos e para repercussão geral. Isso me parece ser uma boa novidade. Nós temos agora um prazo para que o relator aprecie esse recurso repetitivo. Durante esse prazo, os outros sobrestados no país todo vão, obviamente, ficar parados, mas, findo esse prazo, acaba o sobrestamento. No caso dos recursos repetitivos e na repercussão geral, caso ela não seja apreciada em 1 ano, outro relator pode afetar outros recursos para aquela mesma sistemática. Então, não corre mais o risco de um relator ficar em cima de um processo e ficar segurando aquele negócio o resto da vida, como nós já vimos no episódio lamentável no Supremo há pouco tempo atrás. Em relação às súmulas também, eu creio que o professor Dierle vai fazer alguns comentários, mas eu acho que melhorou um pouco. Nós temos algumas regrinhas de que o contexto fático ele esteja presente na súmula, enfim, e que a superação dessas súmulas, isso me parece ser o mais importante do sistema todo, é a exigência de que a superação da súmula ou da jurisprudência dominante no tribunal, ela seja feita de uma forma, com uma fundamentação específica, ela seja feita de uma maneira justificada, porque talvez isso seja, de fato, o mais importante. O Dworkin tem uma figura, uma metáfora, sei lá como é que chama esse negócio, que eu acho que retrata muito bem isso. Ele fala, olha, os juízes eles têm que se colocar na posição de um sujeito que vai escrever um capítulo de um livro escrito até então por outras pessoas e que ele deve pensar em seguir essa narrativa da maneira mais coerente possível. Obviamente, isso não quer dizer que o sistema deva ser engessado e que a gente não possa ter alterações jurisprudenciais, mas esses momentos devem ser momentos de muito cuidado, de muita atenção, precedidos sempre de um debate intenso com os atores envolvidos naquela questão, e que o tribunal possa de fato ter uma história decisória, haver uma linha decisória, coisa que a gente tem que procurar muito para achar no STJ, por exemplo, e não vai achar em relação a
inúmeros casos, não é? Se essas mudanças vão dar certo ou não, gente, é difícil saber antes, não é? O que é importante é que, de fato, haja uma preocupação desses tribunais em construir essas linhas decisórias e que, no momento de se alterar o rumo, não é, essas alterações sejam feitas com muito cuidado e talvez até com a modulação dos seus efeitos, que inclusive agora vai poder ser feita pelo STJ, né, professor? Se eu bem entendi o código, né? Bom, eu trouxe mais ainda 2 temas, mas não vai dar tempo de abordá-los. Depois eu posso enviar o meu e-mail para os senhores, que é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora há uma procedimentalização para desconsideração, não é, da personalidade jurídica, e outro, eu acho que é bem importante para nós no direito tributário, que é a distribuição dinâmica do ônus da prova. Não é? Agora o juiz pode distribuir o ônus da prova sem seguir aquele padrão clássico que é posto pelo legislador. Né? A quem alega, cabe o direito de provar o alegado. É claro que nós temos algumas exceções, mas agora o juiz pode fazer isso, e para nós é muito importante, porque muitas vezes a fazenda tem um acesso àquelas provas, a documentos de outros contribuintes, numa operação interestadual, por exemplo, que o autor da ação não tem. Então, o juiz vai poder estabelecer essa distribuição de um modo diferente. Eu gostaria de agradecer o meu tempo aqui, lembrando a todos vocês que não dá, não é, enfim, para a gente saber se o novo código vai ajudar ou não. Eu sempre acho que não existe nada tão ruim que não possa piorar. Né? A separação da banda Calypso está aí, né? Antes tinha um Calypso, agora tem 2. Né? Então, tudo pode piorar. Agora, eu acredito muito, né, em que o código possa nos trazer grandes ganhos, mas acho que isso só vai acontecer se não é se mudar a lei, é se a gente mudar a mentalidade, não é, dos homens e das mulheres que a aplicam. Sem isso, não tem jeito. Muito obrigado. Passo a palavra à querida doutora Larissa Bandeira. Em relação aos temas, eu verifiquei que foram tratados vários temas interessantes, mas tem um tema que o próprio professor Rafael Frattari iria dizer, mas devido ao tempo não pôde aprofundar, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que esse incidente é muito interessante e muito importante nas execuções fiscais. Eu gostaria que o professor falasse sobre esse incidente e a sua aplicação nas execuções fiscais, que é o interessante para os advogados tributaristas. Obrigado, Larissa. Eu vou falar de um modo bem breve sobre isso. Há uma dúvida, não é, sobre se a inclusão dos sócios nas execuções fiscais de uma maneira geral é um caso de desconsideração da personalidade jurídica ou não. Eu acredito que não, minha opinião pessoal. Mas o STJ tem dito isso de uma forma reiterada nos últimos tempos, embora, na maior parte das vezes, através da pena de um único relator. Mas o fato é que, se o STJ acha que a inclusão do sócio na execução fiscal é desconsideração da personalidade jurídica, ele vai ter que aplicar o rito que foi previsto no novo Código Civil, no novo Código de Processo Civil. Não tem jeito. Ele vai ter que aplicar, vai ter, inclusive, que é o que nos importa, abrir vista para que o sócio ou outra pessoa qualquer, um terceiro, não é? No caso de interposta pessoa, de outras sociedades, possam, inclusive, juntar provas, para discutir a questão. Agora, ainda que não seja esse o caso, imagino que essa é uma excelente oportunidade para que todos os advogados, e aqui sim, eu concordo imensamente com o professor Dierle, eu acho que a aplicação do novo Código Civil, ela depende demais, do nosso cotidiano, do que cada um de nós vai fazer nos seus respectivos processos. Enfim, o que eu quero dizer é que eu acho que, ainda que não se considere a inclusão do sócio como um caso de desconsideração, eu acho que nós poderíamos tentar aplicar analogicamente esse procedimento que foi estabelecido para essa hipótese. Porque, na verdade, gente,
o sócio é incluído na CDA sem que haja discussão nenhuma no âmbito administrativo. Todo mundo sabe disso. A União Federal, né, no caso, simplesmente inclui lá e pronto. Né? E a União só inclui o sócio-gerente. Alguns estados e municípios incluem todo mundo que passa ali perto. Né? O sujeito às vezes foi procurador da empresa, passou na porta da empresa, está lá na CDA. Então, imagino que seja uma oportunidade super interessante para que os advogados possam melhorar um pouco o panorama em que a discussão dessa questão se apresenta. O que houve, na verdade, com o novo Código, foi a procedimentalização da desconsideração da personalidade jurídica e o seu tratamento como uma causa de intervenção de terceiros. Não é? Mas acho que o professor Dierle pode explicar melhor como que isso ocorreu. Na verdade, esse incidente, tal como outros, são incidentes relativamente singelos, porque, na verdade, a questão da desconsideração vai depender muito mais da lei material do que da questão processual. A questão específica foi simplesmente a necessidade de cumprimento do que o Código já diz no artigo 10, no artigo 7º, no artigo 9º, que é a necessidade de cumprimento do contraditório. Apesar de que isso, em algumas searas, é tida como, para alguns, é festejado e, por outros, é interpretado como um absurdo, como o caso, por exemplo, do processo trabalhista. Os processualistas trabalhistas já estão contra o Código e um dos motivos é exatamente esse, desse incidente, porque, na verdade, na Justiça do Trabalho, eles estão querendo fazer uma aplicação, digamos assim, seletiva do CPC 2015. Aquilo que eles reputam que é interessante, eles aplicam, o que eles reputam que não é interessante, não se aplica. E que eu acho muito estranho, porque a lei ou se aplica ou não se aplica, não é uma opção seletiva, mas isso vem acontecendo. Por exemplo, eles falam, a fundamentação do 489 não se aplica ao processo de trabalho. E tantas outras coisas. Mas o que eles acham? Isso é legal, vamos aplicar. Quando o artigo 15 do Código textualmente diz que aplicar-se-ia. Então, assim, esse incidente, e como outras situações que o Código traz, para mim falam meio que obviedades, que não precisavam ser ditas, mas que, nesse caso, se tornou necessário por uma dificuldade de se cumprir o que a própria Constituição já diz desde 1988, e de se dar a garantia para as partes de poderem efetivamente influenciar na formação das decisões das quais ela vai sofrer os efeitos decisórios. Mas me parece que, até por ver essas discussões que acabam ocorrendo, eu percebi que tem algumas coisas de absoluta obviedade que foram postas, mas que se tornaram necessárias. Algumas coisas você vê assim, mas por que o legislador disse isso? É quase como se fosse assim, olha, você não entendeu a Constituição, eu vou desenhar para ver se você entende. Gostaria de agradecer ao professor Rafael Frattari, professor Dierle Nunes, a quem passo o certificado de participação nessa branca. Agradecer a doutora Larissa. Desculpa. Eu gostaria de fazer um convite a pedido do presidente da Comissão de Direito Tributário para lembrá-los que hoje, a partir das 17h30, terá o lançamento do livro Justiça Fiscal, de coordenação do professor João Paulo e da professora Misabel, que será realizado no Salão da Amages. E para aqueles que não adquiriram o livro junto com a inscrição, o professor João Paulo, junto com a Comissão de Direito Tributário, conseguiu um preço menor para aqueles que vão adquirir no lançamento, que é o valor de R$100. Quem não adquiriu junto com a inscrição, a partir de amanhã, em todas as livrarias, o livro vai ser com o valor de R$150. Aí quem tiver interesse pode adquirir no lançamento. Bom dia e obrigado. Bom, enfim, gostaria de parabenizar novamente o professor João Paulo, não apenas por esse evento, mas pela condução que tem feito perante a Comissão de Direito Tributário da OAB. Certamente nunca tinha visto um trabalho tão bem feito como esse que tem sido feito. Espero que ele continue por mais tempo e tem meu voto para que isso ocorra. Obrigado a todos. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônia para as instruções com relação à parte da tarde. Obrigado.